Bom dia, boa tarde, boa noite, gente querida. Como vão vocês? Tudo bem? Aqui é a pastora Andréia Tavares e é uma alegria estar com você novamente. Mais um encontro ao redor da palavra de Deus. Preparou o seu café? Abriu a sua Bíblia? Vamos juntos então permitir que o Espírito Santo ministre ao nosso coração. Hoje nós vamos falar de algo que nós usamos todos os dias, várias vezes ao dia, mas que muitas vezes nós subestimamos: as nossas palavras. O que tem saído da nossa boca? Quais são as palavras que nós temos usado? Palavras para curar ou palavras para ferir? Palavras que restauram ou palavras que destroem? Uma palavra, meus irmãos, podem aproximar alguém de Deus ou pode afastar. Por isso, o Senhor deseja nos ensinar a usar a nossa boca como instrumento de bênção e não de maldição. Nosso texto hoje está em Mateus 12, 36, 37. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Forte, não é? Nesse contexto aqui, meus irmãos, Jesus estava confrontando os fariseus, aqueles homens religiosos, muito bons por fora, mas que estavam com o coração totalmente vazios, distantes de Deus. E eram esses homens que tinham acabado de atribuir ao diabo uma obra que foi realizada pelo Espírito Santo. Leia lá depois o capítulo com calma. Jesus então mostra para eles essa verdade eterna, que a boca vai falar aquilo que estiver cheio o nosso coração. Mateus 12, 34. O que quer dizer isso, pastora? Quer dizer, meus irmãos, que a palavra que nós proferimos, ela é o reflexo da nossa condição espiritual, da condição do nosso coração. Pois se Jesus disse que da nossa boca vai sair aquilo que estiver cheio o nosso coração, então os nossos lábios vão proferir aquilo que está dentro de nós, que habita dentro do nosso interior. Muitas vezes nós ouvimos as pessoas falarem, né? Falei sem pensar, mas biblicamente, geralmente nós vamos falar aquilo que está armazenado, está guardado em nós. E aí a pressão do momento nos leva a colocar para fora, né? Imagine a panela de pressão quando está lá e quando, né, ela chega no seu ápice, bota para fora. Pois é. Então, quando a gente aperta a laranja também, vai sair o quê? O suco da laranja. E aí, meus irmãos, quando a vida nos pressiona, vai sair de dentro de nós aquilo que está guardado. E aí fica a pergunta: o que está guardado em nós? O que nós estamos proferindo? A nossa boca vai revelar isso. O que a nossa boca tem revelado? Amargura, orgulho, arrogâncias, ou a presença de Deus, onde a nossa palavra vai revelar palavras de vida. Então Jesus, ele começa tratando não a nossa boca, mas o nosso coração. Amém, queridos? Nós temos que permitir que o nosso coração seja tratado, para que a gente possa revelar Jesus através de nós. A Bíblia vai comparar a língua com uma faísca, né? Uma fagulha que incendeia florestas inteiras, né? Depois lê lá o livro de Tiago, com calma, pedindo direção ao Espírito Santo. Então, se a palavra for dita por impulso, ela pode destruir, às vezes, amizades de anos. Ela pode ferir pessoas, né, no casamento, ela pode desanimar, ela pode gerar coisas que a gente nem imagina no coração dos nossos filhos, cônjuges.
machucar os nossos irmãos, o nosso próximo, gerar divisão desnecessária. Então, meus amados irmãos, muitos arrependimentos na vida, né, de cada um de nós pode estar ligado ao que fizemos, ao que falamos, porque a palavra, depois que ela é liberada, a gente não pode recolher, né? A Bíblia vai dizer em Provérbios que, deixa eu ver se eu vou me lembrar, porque eu não anotei aqui, mas o Espírito Santo me lembra nessa hora. Assim como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Eu não lembro qual o provérbio, mas lembrei desse provérbio agora. Está na Bíblia, é claro. Depois você pode procurar o capítulo, o versículo. A palavra de Deus nos declara isso. Então, uma vez que a palavra foi declarada, não tem como a gente apagar, né? Não tem. No WhatsApp a gente pode apagar, né? A gente escreve lá, opa, e apaga, né? Ou às vezes a gente pensa em colocar aquilo e aí o Espírito de Deus fala, não, tá doida, não faz isso não. Já viu um rios assim? Pois é. Mas na vida real, queridos, depois que a gente fala, não tem como reparar, apenas pedindo perdão, né? Mas às vezes, mesmo pedindo perdão, as marcas podem permanecer até que Jesus as cure. Por isso, meus irmãos, hoje Deus está ministrando ao nosso coração o que está lá em Tiago 1,19. Sejam prontos para ouvir e tardios para falar. A palavra, ela pode destruir, mas também ela pode curar. E é isso que Jesus está falando conosco hoje, nessa manhã, tarde, noite. A língua dos lábios é medicina. Porque uma palavra de encorajamento pode levantar alguém que está prestes a desistir. Uma oração pode renovar uma alma, um irmão que está cansado. Uma palavra de fé pode reacender a esperança. Uma palavra de amor pode restaurar relacionamentos quebrados. Então, meus irmãos, vamos lembrar, nós somos cópias de Jesus. E Jesus utilizava palavras para curar, para restaurar, para libertar, transformar. Sim, é verdade que às vezes também para exortar. Mas como discípulos dele, nós somos chamados para fazer o mesmo, para que as nossas palavras tenham o poder de restauração, de cura. Então, esse devocional hoje é que ministra ao nosso coração da seguinte forma: o que nós temos falado? O que tem enchido o nosso coração? Então nós precisamos, se as palavras saem do nosso coração, alimentar o nosso coração. Alimentar como? Através da palavra de Deus. Não consumindo críticas, fofocas, impurezas, né? As coisas que às vezes tem na internet, né? Não dando lugar para pornografias, para coisas, né, que venham contaminar o nosso coração, para conversações desnecessárias, né? O WhatsApp e grupo da família, então, é maravilha, não? Mas, queridos irmãos, vamos nos alimentar da palavra, vamos nos alimentar da oração, vamos nos alimentar da comunhão com o Espírito Santo, porque aí as coisas vão mudar dentro de nós. O nosso coração vai ser transformado e a nossa boca, ela vai refletir aquilo que está dentro do nosso coração, a transformação que Jesus está operando em nós. Então, antes de dizer qualquer coisa, pergunte antes, é verdade? Porque Deus não se agrada de mentira e nem de exageros. A gente pergunte, é necessário? Porque nem tudo que é verdade precisa ser dito, queridos, né? Às vezes a pessoa, eu só falo a verdade, mas tem verdade que não precisa ser dita. Então tem momentos que o silêncio é mais sábio do que qualquer palavra. Pensa nisso. Vai edificar? Mesmo uma correção que deve ser feita com amor, com propósito de restaurar, de edificar e não de destruir, mas só na direção de Deus.
Porque às vezes a gente pensa, eu posso falar, né, para fulano se ligar, mas Deus mandou você falar. Então, queridos, é verdade? É necessário? Vai edificar? Vamos fazer essas 3 perguntinhas antes, para que a gente possa aplicar o nosso coração. Então, que nessa manhã, tarde, noite de hoje, nós possamos guardar a nossa boca, mas principalmente guardar o coração, já que a boca vai proferir o que está nele. E que o nosso coração esteja cheio do Espírito Santo. Amém, amados irmãos? Para que a nossa crítica dê lugar à intercessão, a nossa reclamação, murmuração dê lugar à gratidão, dê lugar ao louvor, e as palavras de ofensas deem lugar ao perdão. Ao invés de ofender, de alfinetar, de mandar recado, que você possa perdoar, que você possa edificar, que você possa restaurar, em nome de Jesus, amém? Pai, nós queremos agradecer a Ti, Senhor, por mais um dia, mais uma manhã, tarde, noite, pela Tua palavra, Pai, porque é a palavra que nos edifica, que nos ensina, Senhor, a Tua palavra enchendo o nosso coração, Senhor, e examina hoje, Espírito Santo, nos mostra o que precisa ser transformado dentro de nós, perdoa as palavras insensatas, perdoa as palavras que feriram, perdoa as palavras que desanimaram, que entristeceram outras pessoas. Nos mostra, Senhor, para que possamos pedir perdão, Pai. Coloca uma guarda sobre os nossos lábios, Senhor. Enche o nosso coração da Tua presença. Que as nossas palavras sejam instrumentos de cura, de encorajamento, de bênção. Que nós possamos falar, Senhor, somente aquilo que glorifica o Teu nome. Nos ajude a refletir cada conversa, cada mensagem, cada relacionamento. Que o Teu Espírito, Senhor, governe o nosso coração, para que a nossa boca transborde de amor, de verdade e de graça em Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos? Que durante esse dia você possa fazer o propósito de não pronunciar nenhuma palavra de reclamação, de crítica ou de murmuração. Amém? E depois me conta lá. Se você conseguiu, comenta lá. Procure intencionalmente abençoar pelo menos 3 pessoas hoje, com palavras de encorajamento, de motivação. E eu creio que você vai ficar surpreso de perceber como Deus vai usar as palavras que saem dos seus lábios para tocar corações. Amém? Deus te abençoe. Amanhã estamos juntos. Prepara o seu café, a sua Bíblia, para que nós possamos estar juntos meditando na palavra de Deus. Até lá, que Deus te abençoe. Shalom, Adonai.